Opa, beleza, pessoal? Vamos lá para mais uma aula do nosso curso de Delphi, o nosso sistema de vendas do zero ao multicamadas. E nessa aula a gente vai dar continuidade à nossa última tela aqui, antes da gente partir propriamente para a divisão das camadas, que é a parte interessante aí do curso, né? Agora a gente vai, então, continuar aqui a nossa tela de vendas, né? A gente já criou aqui o nosso layout da tela de vendas. E a gente vai fazer agora, então, o lançamento. Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, vamos lá no nosso banco de dados, tá? Aconselho todos vocês a fazerem isso também. E vamos adicionar tanto um produto quanto uma pessoa com o ID 1, que vai ser aquele produto e aquele cliente padrão do sistema, que a gente vai estar sempre utilizando ali. Inclusive, ele não vai ser permitido excluir. Então, como eu não tenho aqui o ID 1 ainda, eu vou criar ele, tá? Se você tiver aqui, é só trocar mesmo o nome, tá? Então, eu vou adicionar aqui, ó, 1, tá? Vou adicionar manualmente aqui o ID. Vou colocar qualquer subgrupo aqui, colocar um mesmo. E vou colocar aqui, ó, o produto vai ser o diversos. Então, vai ser o produto diversos. A descrição dele também vai ser diversos. Aqui o preço vai ser 0, aqui vai ser 0, o preço de venda vai ser 1, vai ser unidade também. Código de barra deles eu vou colocar aqui, ó, 4 uns. E já vou comitar aqui, ótimo. E vou fazer a mesma coisa para pessoas, ó. Então não tenho pessoa com ID 1, vou colocar aqui 1. E vou chamar aqui então de consumidor geral. Vou copiar aqui. Vou colar aqui, ó, vou falar que ele é cliente, vou falar que ele é fornecedor, vou colocar qualquer cidade aqui. Já vou comitar também. Ótimo, então a gente já tem tanto a pessoa quanto o produto com a de 1. Agora a gente vai configurar para que ele não possa ser excluído. Então eu vou vir aqui no nosso produtos, ó, produtos, buscar. E aqui no nossa opção de excluir, ó, o produto, antes de chamar a tela de herança, que é a nossa tela de herança que faz toda a parte da exclusão para a gente vai fazer uma pequena validação. Então, se o model produtos dm ponto carry produtos busca id ponto as integer for igual a 1, então a gente não vai deixar que seja excluído. Vou colocar um raising aqui apenas. E vou colocar aqui então o produto com código 1 não pode ser excluído. Beleza. O produto com o código 1 não pode ser excluído. Tá aqui então. Só que um detalhe, pessoal, não é a cadastrar, tá? É a carry. Carry produtos busca. Carry produto busca ID, tá? Que é essa aqui, né? Que a gente está fazendo a exclusão. Ótimo. Então, eu vou copiar aqui. Vou lá, então, na nossa tela de pessoas agora, ó. Pessoas, buscar. Tá? E aqui, eu vou selecionar aqui também a nossa opção de excluir, ó. Excluir. Abriu aqui. Então, antes lá da chamada da herança, eu vou colar esse código aqui. E a gente só vai mudar aqui para ser a moda pessoas DM. E aqui vai ser a carry pessoas, buscar, busca, né? ID. Por igual a 1, vai falar aqui também, ó. A pessoa, então a pessoa com o código 1 não pode ser excluída. Vamos testar para ver se deu certo. Vou compilar aqui e vou tentar excluir, então. Primeiro eu vou tentar excluir aqui a pessoa. Então vou pôr aqui um porcentagem para trazer todas. Vou aqui no 1, eu vou excluir, ó. Ponto, a pessoa com o código não pode ser excluída. Se for um outro aqui, aí sim ele faz a pergunta aqui. Ótimo. Então vou vir agora em pessoas. E vou buscar também. E aqui excluir. Ó, não deixou, né? E em produtos, né? Acabei vindo em pessoas de novo. Vamos lá. Em produtos também. Ó, um aqui, excluir. Não vai deixar, tá? Então, essa parte está pronta, né? Criamos aqui. Uma outra pequena refatoração que a gente vai fazer é que aqui a gente acabou ligando na tabela errada, tá? Aqui não vai ser na vendas itens cadastrar. Os edits aqui vão mostrar as mesmas opções que vai estar aqui no DB Grid, tá? Então, depois vocês vão entender por quê. Então, aqui eu vou copiar aqui, ó, o data source que está aqui na DB Grid e vai ser o mesmo que eu vou colocar aqui, ó, em todos os edits. Vira aqui então, ó, selecionei todos aqui, né? E vou colar aqui, então já fiz a alteração em todos pra gente. Então aqui, ó, vai ser na vendas itens listar, tá? E eu vou selecionar todos de novo aqui, ó. Então selecionei o primeiro, com o shift apertado, vou selecionar todos novamente. E todos vão ficar marcados como somente leitura, ó. Todos vão ser somente leitura. Já vou trocar a cor aqui também para CL BTN Face. Tá? Então a gente não vai mexer nesses edits, né? Esses DB edits. Eles vão ser simplesmente para mostrar qual item está selecionado aqui e já automaticamente vai adicionar aqui a imagem. Então vocês vão ver que vai ficar bem interessante.
Já o desconto e o acréscimo, a gente vai ter uma outra tela que a gente vai chamar para daí sim adicionar o desconto ou acréscimo. Ou até mesmo a gente vai fazer por aqui, tá? Nesse campo aqui a gente vai poder fazer várias coisas. Além de lançar apenas o código de barra, a gente vai poder lançar, por exemplo, a quantidade de vezes e ler o código de barras. Ou a gente vai colocar aqui, por exemplo, 10 menos e ler o código de barra. Então o sistema já vai entender que é para dar um desconto de 10 ou um acréscimo, tá? E assim por diante. Então, a próxima coisa que a gente vai fazer, pessoal, antes de mexer propriamente nessa tela, a gente vai criar então lá na nossa DM aqui, né, no nosso model vendas DM, ó. Então aqui a gente só tem os componentes em si. A gente vai criar já aqui os nossos métodos que a gente vai chamar lá naquela tela, tá? Então o primeiro que a gente vai fazer é o vendas get. Então eu vou vir aqui no nosso public, ó, e vou criar aqui então uma procedure. E eu vou chamar ela de vendas get. E ela vai receber aqui uma const, que vai ser o ID venda, que vai ser do tipo inteiro. E eu já vou pôr aqui como padrão ele 0, tá? Para caso a pessoa não queira passar, não precise, tá? E aqui dentro, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar aqui então nossa query cadastrar, ó. Essa query cadastrar, que é essa aqui. Se a gente olhar aqui o SQL dela, ela está esperando esse parâmetro ID venda, tá? Então aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar ela, ponto close, ó. Depois a gente vai pegar ela, ponto by name, e aqui o nome do parâmetro que está lá é ID venda, ponto as integer, vai receber o que a gente passou por parâmetro, ó, ID venda. Aí caso seja passado ou não seja passado nada, né? Aqui venha 0, então ele não vai listar nada, tá? E aqui a gente só vai dar um open, tá? Open. Ótimo. Só tem um detalhe, pessoal. Como eu declarei aqui, dei um Ctrl Shift C, o Delphi fez aqui a implementação para a gente, só que ó, ele não trouxe esse valor padrão, ó, tá? Então, a hora que a gente compilar aqui, por exemplo, opa, deixa eu compilar aqui, tá? Ó, ele vai deixar passar, só que aqui ele não ficou, né? O informado aqui, ó. Então, a gente pode vir aqui copiar, né? E colar aqui, ó, né? Ou, um jeito mais fácil, né? A gente pode vir aqui, deixar o cursor aqui e dar um Ctrl Shift Alt P, que daí o Delphi já arruma aqui pra gente, tá? Já fica certo aqui. O próximo que a gente vai fazer então é o vendas itens get. Então, eu vou vir aqui, vou copiar toda essa declaração. Então, ó, vendas itens get. E o que a gente vai passar nele também, aqui nesse caso, vai ser o ID, ó, ID item, que é o ID item da venda, tá? Ctrl Shift C. Aqui a mesma coisa, olha, não trouxe o 0 pra gente. Eu vou vir aqui, Ctrl Shift Alt e o P, para que ele, já arrume aqui pra gente. Então aqui a gente vai pegar então a carry, vendas, itens, cadastrar, né? Itens, ó, cadastrar, e aí a gente vai dar o close. Ótimo. E se a gente olhar aqui, ó, o cadastrar, o parâmetro que ele está esperando, ó, é esse aqui, ó. É o ID item, que é o que a gente vai colocar aqui, então, que é o que a gente está recebendo. Então, vou pegar aqui, ó, ponto. Param by name, ó, param by name, aí vai ser esse parâmetro que a gente tinha pego aqui, ó, as integer, e aí vai receber o que está vindo como parâmetro, que é o ID item. E depois aqui a gente só dá o open nela, normalmente. Ó, open. Ótimo. Beleza. O próximo que a gente vai estar fazendo é o vendas itens listar. Então, vou pegar aqui. Ó, e esse vai ser um pouquinho diferente. Então, vai ser o vendas itens listar. Ó, listar, tá? E como constante, ele vai receber o ID venda, tá? E daí a gente vai passar o ID da venda para cá e ele vai listar esse ID da venda. Além disso, a gente vai passar também, vai ter a opção de passar uma outra const, que vai ser o ID item venda, ó, foco, né? Não, focar. Também vai ser inteiro e também vai poder ser passado como 0, tá? Esse aqui vocês vão entender depois, pessoal, mas ele é bem interessante. Por quê? Porque a gente vai poder já passar aqui
A gente pode só passar, né, o ID da venda, ou melhor, a gente pode não passar nada, tá? E daí ele só vai buscar aqui pra gente, né? Vai limpar tudo que tem, né, na carry. A gente pode passar o ID da venda, e aí ele vai buscar todos os itens daquela venda. E a gente pode passar, além do ID da venda, o ID item da venda para focar. Então ele vai fazer toda a busca e depois ele já vai focar naquele campo pra gente. Isso vai ser bem útil. Vocês vão ver depois que vai ser bem interessante. Então, aqui, a forma simples de fazer, a gente viria aqui, vem carry vendas, ó, itens listar, né? E aí a gente dá um close, listar close, ótimo. E aqui, a gente viria aqui e a gente pode olhar aqui que esse listar, ó, que é esse aqui, né? Qual que é o parâmetro que ele está esperando? Dando 2 cliques aqui, ó, então ele está esperando aqui o ID venda. Então, vou fechar, tá? E aqui, então, vai ser o param by name, ó. Esse cara, então, ID venda, ponto, as integer, e vai receber quem? O que a gente está passando como parâmetro aqui, que é o ID venda. Beleza? E aí, a gente viria aqui e só daria o open. Ó, open, né? E depois disso, a gente iria fazer aqui uma condição. Então, se a ID item venda focar, ó, for maior que 0, então aí a gente daria o foco. Então, a gente daria um locate aqui, né? Um locate, ó. E aí o locate ele espera como primeiro parâmetro quem que é o campo-chave, então vai ser o ID, né? E quem que eu quero que busque, então o ID item vendas focaram. E aqui a gente pode passar alguns parâmetros, aqui algumas condições, ó. Então, esse case insensitive, ele não vai ser sensitivo, né? Se é minúsculo ou maiúsculo, aqui não faz sentido porque é um inteiro, mas enfim. E aqui também se achar parte, né? Partes do que a gente está buscando, né? O que a gente não quer. Então, vou colocar só essa primeira opção. Então, opa, e beleza, vai fazer esse locate aqui pra gente. Só que além disso, pessoal, a gente vai colocar um outro comando aqui bem interessante que a gente ainda não viu, tá? Por quê? Porque quando a gente busca, pessoal, né? Quando a gente dá o open aqui, ó, a query vai trazer selecionado em um registro, né? E quando a gente der um locate, ele vai trocar esse registro, né? E o usuário vai poder ver isso. Então, ele vai selecionar um item na grid e depois ele vai mudar para o outro. Isso não fica interessante, né? Não fica ali uma boa experiência para o usuário. Então, o que a gente vai fazer é, antes de tudo aqui, ó, a gente vai desabilitar, então, essa query. Os comandos, ó, a gente usa aqui, ó, disable control, tá? E aí a gente coloca tudo isso dentro do try e dentro aqui do finally, aí sim a gente ativa, né? Ó, enable controls, tá? Então isso aqui, ele desativa todos os controles visuais. Então a DB Grid não vai ficar ali rodando os itens, né? Para o cliente ver, que fica uma coisa, não fica interessante, né? E aqui a gente habilita de novo dentro do try aqui, para que tenha certeza que ele sempre seja habilitado. E beleza, tá? Então agora só o que falta aqui são os eventos para quando a gente inserir um item novo. Então, por exemplo, aqui no vendas cadastrar, no after insert. Ó. Então a gente vai achar aqui então ó, o nosso after insert, tá? Que vai ser depois que a gente der um insert, depois que a gente der um append da nossa carry. E aí a gente já quer que traga aqui alguns itens padrões, tá? Então quais vão ser? Vou copiar aqui, ó, number carry. E aqui a gente pode ir vendo qual que a gente quer. Então, por exemplo, o ID não vai ter padrão, né? O ID pessoa, as integer, então vai ser o 1, ó, tá? Já vai trazer um, que é aquele 1 que a gente adicionou aqui, que não pode ser excluído, tá? Então, quando iniciar uma venda, ele sempre vai trazer esse cliente, né? 1 como padrão, para que se a gente salvar a venda, não dê erro, né? Porque a gente está utilizando a chave primária lá, né? A chave estrangeira, na verdade, né? Então ele sempre traz esse cliente 1 e caso a pessoa, né, o usuário queira trocar, ele pode trocar normalmente. Então, além disso, a data, então a gente pode colocar aqui as date time, a gente já pode colocar a data do dia. O outro aqui, hora, então as date time, e aí a gente já pode também colocar time, então já traz carregado, tá? E além disso, a gente pode também setar os outros valores aqui, ó, né? Por exemplo, total desconto para 0, por exemplo. Então, as float vai receber 0, tá? Então, aqui eu vou até copiar, ó, vou colar aqui
E aí a gente já vai fazer para todos eles. Então, vou recortar aqui, vou colocar vários aqui. Ó, total bruto, ó, total desconto. Opa, para que já fique acréscimo, ó, já que fique bonitinho ali a hora que a pessoa estiver vendo, né? Não fique um campo vazio, tá? Ótimo. Então aqui a gente acabou, já carregou todos os campos padrões. Quando a gente tiver um novo campo, pessoal, a gente vem e adiciona aqui, ó, tá? Não precisa fazer isso lá na tela de vendas, tá? Então fica separado aqui nessa camada model, né? Essa parte dos dados padrões e validações, tá? Então, se a gente tiver duas ou três telas de vendas, a gente não precisa fazer validação nas três, né? A gente deixa a validação para model, uma model que faz validação e seta os dados padrões. Também a gente vai colocar aqui nas vendas itens cadastrados. Então, a gente vai vir aqui em After Insert. Ó, vou colocar na ordem aqui, só para ficar mais fácil na hora de vocês estudarem. E aqui, ó, quero vendas itens, cadastrar, né? E aqui também a gente vai pegar aí os dados padrões. Então, vamos lá. Quem que a gente tem aqui? O ID a gente não vai setar, o ID da venda não, o ID do produto, a gente não vai setar um, tá? O ID do produto vai ser obrigado a informar mesmo. Então, a gente vai colocar aqui a quantidade, ó, ponto, ó, as float. E aqui a quantidade vai ser, o valor padrão vai ser 1. Então, eu vou copiar aqui, vou colar, vou apagar a quantidade. Vou até deixar aqui como 0, que a maioria vai ser 0, né? Então, vamos lá. Quantidade, depois, quantidade, valor unitário, vai receber 0 como padrão. Total bruto, 0. Aqui, ó, desconto, padrão vai ser 0. Tá? Ó, acréscimo, 0. Aí com isso já vem 0 lá na tela, né? Não fica em branco, né? Porque daí fica estranho, né? Como é um valor, é interessante já trazer 0. Ah, o acréscimo eu coloquei 2 vezes. Então, depois do acréscimo é o total líquido. E aí, acabou, tá? Então, beleza. Já tá. Deixa eu compilar para ver se tá tudo certo. Ótimo. Beleza. Agora, então, a gente pode ir lá para nossa tela, né, pessoal? Nossa tela, propriamente, para a gente fazer o que a gente tem que fazer, né? Então, aqui, a primeira coisa que a gente tem é que o F2 inicia uma nova venda, tá? Então, eu vou clicar aqui e vou vir aqui no evento da tela, ó, OnKDAO, né? Vamos achar ele aqui, ó, OnKDAO, ótimo. E aqui, então, a gente já vai fazer algumas validações. Então, vou colocar aqui case, ó, ok, né? Ótimo. Então, deixa eu colocar aqui parênteses, né? Que a gente está utilizando assim, vai ficar padrão. E o K é maiúsculo. Ótimo. Tá? E agora aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai validar o F4, tá, pessoal? Que é padrão em toda a tela aqui que a gente está fazendo, tá? Então, se for F ou BK underline F4, tá? O que eu quero que faça? Eu vou verificar aqui, ó, se S out, né? Ó, Shift. Então, aí aqui eu vou colocar apenas um key. Recebe 0, tá? A gente colocou em toda a tela, né, pessoal? Mas só vou explicar novamente. Né? Aqui a gente recebe aqui como parâmetro, tá? Essa variável, shift aqui. E a gente pode olhar qual tecla está apertada. Então, por exemplo, se tiver apertado o Alt e o F4, eu passo como key 0 para que a pessoa não consiga fechar a tela com o Alt F4, porque como padrão o Alt F4 fecha as telas, né? Então a gente não quer que isso aconteça. Então a gente faz isso aqui e já evita isso. O próximo que a gente vai fazer é o F2. Então deixa eu já até colocar na ordem aqui, ó. VK underline F2, tá? Ó, aqui acho que nem precisa de begin end, tá? E o que o F2 tem que fazer, pessoal? Vamos ver aqui na nossa legenda, ó. Então, o F2 é uma nova venda, né? Para que não fique um código muito extenso aqui, pessoal, no KDAO, é sempre interessante a gente criar métodos para isso. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou chamar aqui já, ó, processar, ó, F2, tá? E aí eu copio aqui esse comecinho, só para adiantar. E vem aqui, ó, processar F2, e aqui, begin end. Quando Shift C, o Def já colocou aqui a declaração para a gente, tá? Então, quando apertar um F2, eu quero que seja chamado aqui, ó, esse processar F2, tá? E aqui eu faço o que eu quero, tá? Então, o F2 ele pode fazer uma coisa quando a venda não está iniciada, pode fazer outra coisa quando a venda estiver iniciada, pode fazer outra coisa quando eu tiver selecionado aqui, enfim. Então, eu deixo isso com a responsabilidade desse método e não fica aqui poluindo
o nosso form key dá, tá? E aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? No nosso F2, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se a venda já está iniciada ou não, e aí iniciá-la, tá? Então, para isso, a gente vai ter que acessar quem? O nosso model vendas, né? A gente não está acessando o nosso model vendas aqui ainda. Ó, ele está aqui, só que ele não está criado, a gente tem que criar ele. E para isso, a gente vai criar no create do nosso formulário. Então, a gente vai vir aqui, né? Vou vir clicar aqui. Vamos vir aqui, então, no onCreate, ó. OnCreate, ó. E aqui que a gente vai fazer? Então, a gente vai pegar essa variável global que está aqui, essa model aqui, e já vai fazer a criação. A gente vai vir aqui. E eu vou verificar aqui, só para não ter perigo de a gente tentar criar algo que já esteja criado. Então, eu vou olhar aqui. Se esse cara for igual a new, ó, essa variável, né? Essa variável global for igual a new, né? Então, aí a gente vai criar. Como que a gente faz? Então, o nosso model, a nossa variável global model vendas DM vai receber nossa classe tModel vendas DM.create. Ó, e aqui ele pede quem é o dono aqui. E aí a gente vai passar como new. Que aí a gente mesmo vai destruir. Passa aqui como new. E para a gente destruir, pessoal, vou copiar aqui então o nome da variável. A gente vai vir aqui no evento, ó, onDestroyer. Então, quando eu destruir o formulário, ó, eu quero que essa variável seja destruída. Então, eu vou dar um free and new. Por que free and new, pessoal? Porque ela é uma variável global. Notem que aqui a gente está olhando se ela é igual a new. Então, se eu der um free nela, ela vai ser destruída, mas não vai ser setada como new. Então, nesses casos de variáveis globais, de variáveis de instância, é interessante usar o free and new, porque ele vai destruir e setar como new a variável, ok? Beleza, agora a gente já tem acesso, então, aqui, pessoal. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui no F2 e já aproveita, pessoal, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber novos vídeos, né? E também já compartilha os vídeos com os amigos para fortalecer o canal, beleza? Então agora aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui e a gente vai fazer uma condição, ó, se o model vendas DM, e aqui tem algumas formas de a gente fazer isso, a gente poderia vir aqui, olhar aqui, ó, ponto state, ó, a nossa carry, na verdade, né, nossa carry, vendas, ó, vendas cadastrar, ponto state, e a gente poderia fazer assim, ó, in, né, e olhar aqui, ó, a gente tem várias coisas aqui, ó, por exemplo, ds, ó, por exemplo, ds edit. Então, se ela tiver em ds insert ou em ds edit, quer dizer que ela já está em inserção ou em edição. E aí a gente poderia vir aqui e dar um exit. Porque daí o F2 não vai poder fazer nada, porque quer dizer que aqui a minha venda já está, né, ou insert ou em edição. E aí eu quero que não seja feito nada. Então aqui já funciona, tá, pessoal? Só gostaria de passar para vocês aqui uma outra forma, que é o seguinte, existe uma outra opção que vocês vão olhar aqui, ó, in, tá? E aqui vocês vão olhar assim, ó, ds edit mods, ó, tá? E esse edit mods, ó, se eu copiar esses dois aqui, ó, e for lá em edit mod, ó, esse Edit Mods, ele já contempla tudo isso, essas dois, ó, tá? Aqui eu não vou conseguir colar, né? Porque ele a data é a data.dm, tá? E aqui, ó, por exemplo, deixa eu até clicar aqui, que daí eu vou conseguir, ó, só para vocês verem, ó. Então, essas duas opções já estão contempladas aqui dentro. É uma forma aí de o código ficar um pouco mais enxuto, tá? Então, ao invés de utilizar dessa forma, vocês podem utilizar dessa. O processar aqui o F2, então ele vai fazer isso, né? E aqui ele vai deixar a gente iniciar essa nossa nova. E para essa aula não ficar muito grande, pessoal, a gente vai deixar então para dar continuidade a partir daqui, né? Aqui na tela propriamente dito, na outra aula, tá? Que a gente já vai lançar logo em sequência, beleza? Então, até a próxima aula, pessoal. Até mais.